bem-vinda à aula 1 do curso de Introdução à Ciência de Dados. Se ainda não assistiu à aula 0, dá uma conferida naquele vídeo, que está aqui nos cards. Lá eu passo algumas informações sobre esse curso e também fazemos a preparação do ambiente. Nessa aula, eu vou apresentar alguns conceitos e curiosidades sobre a ciência de dados e também falar sobre a carreira do cientista de dados. Não dorme, hein? É rapidinho. Bem, o principal conceito sobre a ciência de dados é que ela é formada por 3 grandes áreas do conhecimento. A matemática, onde está todo o conhecimento de cálculo e estatística, a computação, onde se encontra toda a tecnologia utilizada, e a área de negócio, que é onde está o conhecimento sobre o assunto a ser tratado pelo modelo preditivo. A junção destas 3 grandes áreas forma a ciência de dados, que está ao centro desta tríplice união. Note que também há outras junções além da central. Eu vou falar sobre isso mais para frente. A área da ciência de dados é relativamente nova no mundo acadêmico. Dessa forma, há muitos conceitos espalhados pela internet. Um dos conceitos que eu mais gosto de usar é o que está na Wikipedia, que diz que a ciência de dados é uma área interdisciplinar voltada para o estudo e a análise de dados, estruturados ou não, que visa a extração do conhecimento ou insights para possíveis tomadas de decisão, de maneira similar à mineração de dados. Apesar da área da ciência de dados ser nova, a análise de dados já era realizada há bastante tempo, através de processos de Business Intelligence, o BI, ou em português, inteligência de negócio. Posteriormente, pelos processos de Analytics. O objetivo da ciência de dados é praticamente o mesmo dos seus antecessores, o BI e o Analytics. O que mudou foi a maneira de preparar Neston. Talvez os mais novos não entendam essa referência. O que mudou foi a forma de fazer a análise de dados. Qualquer tipo de negócio sempre teve a sua base na análise de dados, desde a sua abertura, onde se analisa o mercado e os concorrentes, por exemplo, e continuando ao longo da sua existência com as análises de performance. Tudo se baseia em análise de dados. Porém, devido ao grande crescimento no volume de informações armazenadas, os processos de BI e Analytics não conseguiam mais processar essa grande massa de dados armazenados. E foi com essa necessidade de processamento que surgiu o Big Data, que não se trata somente de volumes enormes de dados, mas também do seu processamento em tempo hábil. Para a tomada de decisão ser rápida, o processamento e análise de dados precisa ser extremamente rápida. Big Data é a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. Veja, o Big Data é o conceito, não uma ferramenta ou plataforma. Atualmente, a plataforma mais utilizada e recomendada para implementar Big Data é o Hadoop. Esse aumento no volume de dados vem crescendo cada vez mais e se tornando exponencial. Para você ter uma ideia, essa pesquisa do site statista.com mostra que em 2020 tivemos um total de 59 zettabytes de dados armazenados em nuvem, e as previsões são crescentes. Até o final de 2021 está previsto um total de 74 zetas, e até 2024 149 zetas de dados armazenados. Mas esses números ficam para trás, porque o volume de dados está crescendo sempre mais do que o previsto. Você tem noção de quanto é um zettabyte? É meio inimaginável, pois estamos acostumados a ver arquivos ou pastas com tamanho total na casa dos gigabytes. Essa imagem mostra a relação entre os volumes de bytes. Quando eu comecei no mundo da informática, eu usava dispositivos que armazenavam poucos megabytes. Os famosos disquetes de 5,25 polegadas, tipo alta densidade, com 1,73 MB de capacidade. E logo depois os disquetes de 3,5 polegadas, tipo alta densidade extra super, com potentes 5,62 MB de capacidade. Atualmente, estamos acostumados a ver hard drives e até mesmo dispositivos móveis de alguns gigas ou teras. Um zettabyte equivale a 1.073.741.824 terabytes, praticamente 1 bilhão de HDs de 1 tera. E já se fala em armazenamento em yottabyte, que é mais do que toda a informação existente no mundo. Essa extrema evolução no volume de dados armazenados fez com que novos processos tivessem que ser criados para dar conta de tamanho processamento. E assim nasceu a ciência de dados, que utiliza conceitos que já se aplicavam na década de 70, só que agora aplicados de uma nova maneira.
O principal objetivo da análise de dados é extrair conhecimento para orientar as ações necessárias para um determinado problema. Analisamos o mundo real, coletamos observações em forma de dados que são processados e transformados em informação, que por sua vez gera conhecimento e que, por fim, nos guia na tomada de decisão. Essa representação adaptada da pirâmide de Maslow representa os níveis de análise e processamento de dados. Você não consegue iniciar na camada de informação sem ter as observações transformadas em dados, assim como não é possível tomar nenhuma ação sem que a informação seja transformada em conhecimento. Para chegar no topo, tem que começar pela base, e esse topo é a cereja do bolo que toda organização quer ter: realizar ações automatizadas a partir do conhecimento gerado na análise de dados. Chamamos a essas empresas que conseguem ascender ao topo de Data-Driven Companies, ou organizações gerenciadas por dados. A esse conhecimento que é extraído nesse processo, damos o nome de insight. O conceito de insight, na psicologia, está relacionado a uma súbita captação mental para a solução de um problema. No popular, dizemos que é aquele pulo do gato, aquela sacada obtida quando você está tentando resolver um problema, aquele estalo. Opa, acendeu a lampadinha e agora tive clareza para resolver um problema que eu tenho. Assim também acontece na análise de dados. O nível de maturidade em análise de dados de um determinado negócio é classificado por essas 4 caixas. No nível 1 temos a pré-análise reativa, onde extraímos dados através de relatórios para tomada de decisão. Já no nível 2, a pré-análise proativa nos permite criar dashboards e scorecards com indicadores que mostram a situação atual do negócio. É o que o BI faz, por exemplo. Mostra indicadores para tomada de decisão em todas as camadas do negócio: operacional, tática e estratégica. O nível 3 se tornou possível com algumas técnicas de analytics, que fazem a análise preditiva utilizando métodos estatísticos de previsão. Imagine um gráfico com determinados dados, onde traça-se uma linha com todos os pontos de entrada de dados e a partir dali tenta-se prever se a linha vai se manter, cair ou subir, através de cálculos estatísticos. O índice de assertividade desses modelos são baixos, porque analisam os dados em partes e fazem uma média de acordo com os dados passados. Por exemplo, quantidade vendida por mês, onde as vendas estão no eixo Y e o tempo no eixo X. Prever as vendas considerando somente o que já foi vendido no passado não funciona, porque você precisa analisar outros fatores que estão até além de dentro do seu negócio. No campo da ciência de dados, novos métodos foram adicionados à análise de dados, o que permitiu uma melhor análise preditiva, usando processos de segmentação e classificação, por exemplo. Os modelos preditivos começaram a ter assertividade elevadas, muitos chegando próximo a 99%. E o nível 4, que é a análise prescritiva, é onde todo o negócio quer chegar. É você tomar a decisão antes do fato acontecer. Aqui nesse nível se chega a que ação tomar para que algo aconteça ou não aconteça no seu negócio. Vou exemplificar de forma simples. Imagina que você está com uma tosse por dias e essa tosse não passa. Aí você decide ir ao médico. Chegando ao médico, ele vai te perguntar o que está acontecendo. E aí você responde: eu estou com uma tosse que não passa. Essa é a observação do mundo real. O médico então começa a anotar no prontuário e te fazer algumas perguntas. Desde quando você está com essa tosse? Você sente dor quando tosse? E por aí vai. Você vai respondendo e ele vai anotando. Essa é a análise reativa. Ele precisa verificar esses dados, então vai te pedir alguns exames. Um raio-x, talvez uma tomografia. Ele vai pegar os resultados desses exames e cruzar com o questionário que ele te fez. Essa é a análise proativa. Então ele chega num resultado. Você está com uma tosse causada por bactéria. Vai tomar esse antibiótico por 15 dias que vai melhorar. Mas cuida, hein? Porque senão pode virar uma pneumonia. Aí você toma aquele susto, parece que médico adora fazer isso. Essa é a análise preditiva, o médico está prevendo o que pode acontecer. Agora, para que isso não aconteça mais, você tem que parar de fumar e tomar mais água, pois a sua faringe está ficando muito irritada com a fumaça e a secura do ar. Essa é a análise prescritiva. Ele está te dizendo o que fazer para que isso não aconteça mais. Sacou?
A ciência de dados viabilizou esse nível 4 da análise de dados, que antes não se conseguia atingir de forma assertiva em tempo hábil. Sendo a ciência de dados uma composição de 3 grandes áreas, ela se torna uma área com um vasto conteúdo de conhecimentos. Por isso, muitas vezes se diz que o cientista de dados é um unicórnio, porque é difícil encontrar alguém que possua amplo nível de conhecimento nas 3 grandes áreas que compõem a ciência de dados. Além da junção central, essa união mostra também algumas carreiras que já existiam há algum tempo. Na junção entre a computação e a matemática se encontram os matemáticos, os escovadores de bits, os engenheiros de algoritmos, representados aqui pelo droid R2-D2, ou R2 para os íntimos. Já na junção da computação com o negócio, temos os desenvolvedores tradicionais de sistemas, aqui representados pela figura do monitor com uma engrenagem. E na junção entre a matemática e o negócio estão os pesquisadores, estatísticos, analistas de negócio, representado pelo gráfico com uma lupa. São funções também presentes nas equipes de ciência de dados. Em todas essas junções representadas por essa figura, há muito conhecimento variado. Isso faz com que as equipes de ciência de dados sejam compostas por vários especialistas em determinados assuntos dentro das áreas, além dos cientistas de dados que normalmente são mais generalistas. As funções exercidas na ciência de dados estão em alta no mercado. São os profissionais mais bem remunerados atualmente na área de TI. E não estou falando somente dos cientistas de dados. Em 2008, Hal Varian, economista-chefe da Google, declarou que a profissão mais sexy dos próximos 10 anos seria a de estatístico. Naquela época, a Google já trabalhava com modelos preditivos, e sem estatística o modelo preditivo não existe. A US News divulgou o resultado de uma pesquisa elegendo o desenvolvedor de software e o estatístico entre as melhores profissões da atualidade. Veja que as outras estão relacionadas à medicina. Imagina o quanto um cientista de dados na área de medicina está em alta. Quanto a salários, nos Estados Unidos, por exemplo, um cientista de dados ganha em média entre 140 a 160 mil dólares por ano. Já na Alemanha, o salário anual é em média de 70 a 120 mil euros por ano. E no Brasil, um cientista de dados ganha entre 10 a 30 mil reais por mês. Se não levarmos em conta a desvalorização da nossa moeda, os brasileiros também são profissionais bem pagos. Esta valorização da profissão se justifica pela quantidade de conhecimentos que é necessária para atuar plenamente nessa área e pela escassez de profissionais. Swami Chandrasekaran, head de arquitetura e soluções da KPMG, divulgou um mapa de habilidades necessárias para esta área. É um mapa em forma de estações do metrô. A imagem está pequena, dificultando a sua leitura aqui no vídeo, mas tem um link aqui na descrição para um tamanho maior. Imagina que você tem que visitar cada estação, não pode pular, e ficar na estação entre 3 meses a 4 anos para conhecer cada assunto desse mapa. Isso leva muito tempo para completar todo o percurso. Já Ferris Jumar, um cientista de dados renomado, divulgou essa imagem nas suas redes sociais. Ele defende que os principais conhecimentos para um cientista de dados são os que aparecem em círculos maiores: Python, Machine Learning, estatística e algoritmos. E ele tem razão. Você pode começar a aprender por esses principais conceitos e ir ampliando seu conhecimento com o tempo. Uma pesquisa realizada por um site americano de analytics mostrou que, dentre os profissionais da área de ciência de dados, o conhecimento atualmente está mais concentrado nos picos que são mostrados nesta figura. Há bastante campo para crescimento, principalmente em Machine Learning, estatística e tratamento e visualização de dados. Mas além dos conhecimentos técnicos, como a programação, a matemática e a estatística, um fator diferencial nessa carreira é a criatividade, incluindo um dos fatores que eu considero o mais importante para um bom cientista de dados, a intuição. Ela é necessária para que você encontre o melhor caminho de construção do modelo preditivo, de modo a resolver o problema com eficiência. É algo que não é um dom, é uma habilidade que todo mundo tem e precisa de treinamento para aprimorá-la. Algumas pessoas têm mais facilidade e outras nem tanto, mas isso pode ser aprendido. O problema é que não tem curso que ensine isso. Essa habilidade é aprimorada com a experiência. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo mais e apurando a sua intuição. Bom, essa é a conclusão dessa primeira parte do curso, que é mais teórica. Espero que tenha gostado e esteja curioso para aprender mais, porque na próxima aula já iniciaremos a parte prática do curso.
A propósito, a instalação do Anaconda já deve estar concluída, vamos finalizá-la. Assim que a instalação acabar, você deve ver essa tela, se tudo correu bem. É só seguir em diante até a última tela e pode desmarcar essas duas opções, que a gente não vai iniciar o Anaconda agora. Pronto, o ambiente está instalado. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não o fez. Te encontro nos próximos vídeos. Até lá!